Bom, para mim é uma satisfação estar aqui para tratarmos do tema da contratação dos serviços jurídicos de um advogado, de uma advogada, pela administração pública, frente à lei de licitações, à luz dos dispositivos que regulamentam a nossa profissão e os precedentes da nossa jurisprudência. Não são poucos os casos de questionamentos judiciais por parte, sobretudo, do Ministério Público Estadual, seja federal, às vezes até do Ministério Público de Contas, quanto às contratações por inexigibilidade dos serviços jurídicos. A gente inicia a análise versando ou dando um overview sobre lei de licitações. Ela dá uma concretude aos princípios constitucionais esculpidos no artigo 37, para a contratação primar pela economicidade, pela isonomia, impessoalidade e transparência. Esses objetivos maiores da contratação de qualquer bem ou serviço, compra de bens ou contratação de serviços pela administração pública, é o que o Constituinte almejou em nome, claro, da probidade, da boa-fé e também da economicidade nos negócios celebrados pela administração pública. Mas o próprio dispositivo constitucional prevê as exceções legais, porque são muitas as hipóteses, todas elas exaustivas na nossa lei de licitação, onde a contratação prescinde, seja por dispensa, seja por inexigibilidade, de um prévio certame licitatório aonde se faça, onde se oportunize mais de uma proposta. E aí eu abro um parêntese para tratar da questão procedimental. Muitos são os processos em tramitação nesse país a respeito da questão burocrática e formal da própria dispensa ou, no caso, inexigibilidade da contratação de serviços singulares ou especializados. É porque, a despeito de não precisar se fazer uma licitação com edital onde se convide o mercado a participar de uma disputa concorrencial por tomada de preço, por convite, por cata-convite ou por concorrência pública típica, tanto na dispensa como na inexigibilidade da licitação, é necessário uma prévia formalização por parte do gestor público, e isso está mais do que consabido. Contudo, o fato de estarem presentes os requisitos, seja da dispensa, seja da inexigibilidade, ainda que não haja a observância da mera formalidade, não havendo má-fé e não havendo, sobretudo, dano ao erário, não há que se falar em infração penal ou ressarcimento ao erário. Na verdade, nós temos no nosso ordenamento jurídico um fato muito curioso, que é de uma cobra mordendo o próprio rabo. Quanto mais legislamos e quanto mais editamos normas escritas para zelar por princípios tão elementares quanto o da isonomia, quanto o da economicidade e eficiência da gestão pública, mas nós estamos a engessar a própria administração pública. Seria tudo muito mais fácil se apenas os princípios estivessem cristalizados em poucas normas e ao aplicador da lei e ao magistrado coubesse a prudente avaliação de caso a caso. Mas, infelizmente, no nosso país há essa tradição verborrágica, aonde não só a iniciar pela nossa lei maior, a Constituição, com tantos artigos e incisos, cada lei, natureza complementar, que completa o conteúdo emanado da Constituição, traz mais uma série de dispositivos e formas, e aí se vê procedimentos e ritos que visam dar uma segurança, assegurar, sobretudo, o papel fiscalizador dos órgãos de controle interno e externo da administração, leia-se as controladorias ou corregedorias, assim como os tribunais de contas, e também o controle social, esse que é o mais importante, mais imperativo de todos os controles, e aliás o país só vai dar seus saltos civilizatórios e no avanço
da moralidade quando o controle social da gestão pública, das despesas públicas, seja melhor desempenhado pela sociedade. Então, a questão formal é igualmente importante, embora não suscite por si só a prática do crime de violação das licitações previstos na própria Lei 8.666, ou sequer dano ao erário. Mutatis mutandis é a hipótese de um contrato que, ainda que nulo por não ter se observado prévia licitação, mas que trouxe benefício ao erário, trouxe benefício à administração e foi executado fielmente pelo administrado, pela empresa, e esta não foi quem cometeu o erro partiu da administração que deveria conhecer a lei e prover previamente um processo licitatório, essa remuneração será devida ao contratado. Então, independente da nulidade do contrato por questão formal ou mesmo procedimental, aquela remuneração, desde que compatível com o mercado e desde que não seja prejuízo ao erário, será devida ao contratado, sob pena de locupletamento pela administração. Da mesma forma, repito, a inexigibilidade ou a dispensa de licitação tem que, acima de tudo, ter os pressupostos legais presentes, independente da questão formal, não que esta não seja importante. Mas o que é que difere a contratação de serviços jurídicos de outros serviços técnicos relevantes, como, por exemplo, o de uma auditoria, ou o de um projeto arquitetônico, um estudo científico de natureza geológica, por exemplo? Algumas peculiaridades nós temos aí. Primeira delas, e mostra o quanto específico é o tema à luz da lei de licitações, mas à luz de outra lei de dignidade complementar e também igualmente federal, vigente, cogente, eficaz, que é a Lei 8.906, que cuida do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei dos Advogados, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. A especificidade é uma. Trata-se de um mistério público. O serviço jurídico desempenhado por um advogado, seja ele no contencioso, na área judicial, no patrocínio dos interesses da administração, na via administrativa e ou na via judicial, seja ele ainda na seara eminentemente consultiva, lembro que consultoria jurídica também é ato privativo de advogado, são serviços que têm um mistério público previsto na Constituição Federal, que dá um respaldo no seu artigo 133 à essencialidade do exercício da advocacia à administração da justiça, e o próprio artigo 2º do nosso estatuto, que prevê também essa essencialidade. Somos essenciais por quê? Porque não há justiça sem provocação e ou participação do contraditório da advocacia, da participação do advogado. Seja a advocacia pública, típica dos procuradores, das entidades públicas, procuradores autárquicos, fundacionais, advogados estatais, procuradores do Estado, advogados da União, procuradores municipais, seja a advocacia privada, que igualmente exerce munus público, pois está a contribuir com um dos papéis mais fundamentais da nossa Constituição. Papel fundamental da sociedade, que é o fazer justiça. Essencialidade à justiça denota o relevo público do exercício da advocacia como um serviço por si só especializado, especialíssimo, aonde, além dos requisitos já previstos na lei de licitações para outras hipóteses de inexigibilidade, aquela singularidade, aquela especialização, nós temos um requisito essencial que chama-se o da fidúcia, da confiança, por ser
um trabalho personalíssimo. Ainda que eu, como gestor público, simpatize, tenha uma boa impressão pessoal do arquiteto A ou arquiteto B, não é a mesma coisa do que ter a confiança de um advogado que irá representar a entidade que eu estou à frente, seja governo do estado, seja secretaria, seja uma fundação, seja uma empresa pública. Há diferenças. Então, se admite-se um concurso onde determinados profissionais possam, pela melhor técnica, competir para contratação com a administração pública, o mesmo não pode ocorrer com o advogado, aonde, além da natureza especializada, da singularidade do escopo a ser contratado, da especialização que esse profissional deve ter, o elemento subjetivo confiança não pode ser afastado e não pode ser mensurado num certame licitatório. E aí corrobora essa tese, uma tese já placitada pelo Conselho Federal da OAB, que editou uma súmula de número 4 em 2012, também com precedentes importantes, relevantíssimos nos nossos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Tem a questão da vedação à mercantilização da profissão. Diferentemente de outros serviços, o serviço jurídico, a exemplo talvez comparativamente com o serviço médico, não pode ser objeto de mercância. Ao advogado não é dado fazer do seu birô uma banca de feira, oferecer seus serviços jurídicos como quem oferece qualquer produto posto numa prateleira de supermercado. E justamente em razão da dignidade dessa função. Me lembro vendo um seriado Roma, quem não viu assista, remete certo trecho, certo episódio, certa série, foram apenas duas temporadas. Na primeira delas, me parece, tem um episódio que mostra um balcão de negócios que era a advocacia à época, e realmente os advogados gritavam como corretores de valores gritam hoje nos pregões para oferecer os seus préstimos. Com a evolução da advocacia, e isso não tem nada a ver com o glamour, porque o verdadeiro advogado não é aquele que está ostentando grandes causas e grandes ganhos em colunas e nos nossos periódicos, é sim aquele profissional que no dia a dia está realizando justiça para o seu cliente, ajudando a sociedade, repito, prestando um serviço público relevante. A ele não é dado estar colocando o seu produto como diferencial com o critério preço. Honorários, essa palavra que vem de honra, prevê a remuneração do seu suor, do seu tempo dedicado a uma causa que você abraça, que você aceita, que você encampa como se com você fosse. E é por isso que, na lei de licitações, além do artigo 25, que trata da inexigibilidade e seu inciso 2 especificamente, nós temos o artigo 13, que prevê, no inciso 5, a questão do patrocínio de causas como uma das matérias mais evidentes da natureza especializada, técnica, do serviço jurídico passível de inexigibilidade de licitação. Então nós temos um código de ética que, já testado pela jurisprudência pátria, a despeito de ser uma norma administrativa emanada do Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB, ela integra o nosso Estatuto da Advocacia, e por isso que eu digo já foi testado, porque nunca foi impugnado. É uma norma que prevê, dentre outras coisas, condutas típicas de infração disciplinar do exercício da advocacia, prevê o escopo deontológico da nossa atividade e, mesmo assim, permanece rígida essa norma
integrativa do nosso estatuto, numa lei federal, e ela preconiza claramente que não é dever não concorrer, é obrigado a não concorrer, ou seja, é uma conduta proscrita no nosso mercado, no mercado da advocacia, a mercantilização, o atendimento àquelas conhecidas tomadas de preço realizadas no mercado privado, quanto mais no mercado público. Mas aí cabe uma pontuação. Há uma polêmica e parte da jurisprudência se divide dos casos que analisamos nos tribunais, aqui mesmo no estado de Pernambuco, a respeito daquilo que a gente chama vulgarmente de commodity dos serviços jurídicos, daqueles atos simples, de menor complexidade, ou mesmo da rotina do dia a dia de cada instituição pública. Diferir uma ação complexa, aonde um município irá litigar contra a Agência Nacional de Petróleo a respeito de uma eventual participação na partilha de royalty, de extração de gás ou petróleo, numa superfície abrangida por aquela municipalidade, é diferente de uma cobrança do IPTU daquela municipalidade. É diferente. É diferente em complexidade técnica. Primeira questão, sim, pela singularidade, por não ser algo do dia a dia, mas, sobretudo, é diferente porque não é uma matéria inerente à gestão do município. É inerente a gerir um município cobrar seus tributos previstos na Constituição e previstos em lei. Aliás, é obrigação, sob pena de prevaricação. O gestor público é obrigado a defender-se também das causas que lhe movem os seus servidores ou os seus concidadãos que, frente a um acidente, por exemplo, de responsabilidade civil, omissiva ou comissiva do Estado, da União ou do município, irá se insurgir em juízo e a entidade tem de se fazer representar. Parte da jurisprudência oscila e hesita quanto à inexigibilidade de licitação para casos exclusivamente singulares, entendendo estes causas excepcionais e de complexidade técnica mais evidente, daqueles que são da rotina da administração pública. E aí, queria deixar clara a nossa posição. Como membro da OAB, presidente da OAB de Pernambuco e conselheiro federal já por 2 oportunidades, sempre lutamos pelo fortalecimento da advocacia pública. Isso é uma garantia não só corporativa para aqueles que se dedicam a essas instituições da advocacia tão importantes, os defensores públicos nem se fala, mas os procuradores, os advogados da União, os procuradores municipais, os advogados das estatais, mas sobretudo é uma garantia para a cidadania. Para o cidadão saber que os interesses da coletividade personificados nessas entidades, quando levados a juízo, estará sendo feito da forma técnica, da forma hábil, por profissionais com garantias e prerrogativas previstos em lei na estrutura de cada administração, cada entidade da administração pública. Só que o país como o nosso, de um tamanho continental, ostenta diferenças abissais entre as entidades de direito público interno. Nós não podemos comparar a capacidade, a organização de uma União Federal ou de um Estado do Mato Grosso, do Ceará, de São Paulo, com uma municipalidade interioranda diminuta ou de poucos recursos orçamentários. Então, a procuradoria de um município no sertão de Pernambuco não estará tão bem aparelhada para zelar pelos interesses da edilidade, da mesma forma que a Advocacia Geral da União, que hoje ostenta um quadro de excelência
assim como na maioria dos estados brasileiros. Por isso mesmo, a norma não pode generalizar de forma a coibir que o município diminuto, eventualmente, se valha da contratação de advogado pela via da inexigibilidade, mesmo para cuidar de assuntos que em outras entidades se julgue rotineiro. Lamentavelmente, o que mais ocorre na prática é os excessos, os abusos dos chamados cargos comissionados, que até hoje a administração pública, aliás, mais uma inércia vexatória do nosso Congresso Nacional, nunca regulamentou os limites quantitativos de cargo comissionado para cargo efetivo. Então, lutamos pela OAB, lutamos sempre para a valorização do advogado público, para que cada instituição, cada entidade tenha a sua própria procuradoria, mas, na ausência dessa estrutura, a entidade não pode ficar indefesa. E a defesa dessa entidade tem que ser feita por profissional habilitado, que apresente as condições técnicas, a idoneidade elementar inerente ao exercício da profissão e a confiança, a fidúcia, a relação personalíssima entre constituinte e constituído, outorgante e outorgado, que estará presente em todo contrato de serviço jurídico, seja público ou seja privado. Por isso mesmo, é uma matéria imune à fiscalização nesse mistério. Você deve fiscalizar e permitir, e é saudável que haja, por parte dos auditores dos tribunais de contas, por parte do Ministério Público, a questão do valor, a proporcionalidade, porque, é claro, não é razoável se entender que o tal município do sertão paraibano ou do sertão pernambucano, diminuto, que precisa contratar um advogado com especialidade na área trabalhista para defender uma ação coletiva de 50 ou de 100 servidores, vai gastar 10% do seu FPM anual para a defesa dessa causa, sob a alegação de que é a pessoa de sua confiança. Não. Há de haver sempre um equilíbrio. A economicidade tem que ser observada pelo gestor em todas as circunstâncias. Obviamente que eu preferia ter um show do Roberto Carlos para comemorar o centenário da minha cidade, mas minha cidade não comporta a remuneração de um cachê de Roberto Carlos. Eu tenho que baixar o padrão e procurar, dentro da faixa razoável, aquele que melhor atende os interesses dos meus munícipes. O mesmo com a advocacia. Lógico que eu gostaria de poder estar representado, eu que sou prefeito daquela diminuta cidade agrestina, do Agreste do meu estado, ser representado por aquele grande advogado que representa os presidentes do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado. Não, eu tenho de sempre estar atento à questão da razoabilidade da despesa, da economicidade. Então, essa questão sempre vai estar passível de análise, de aferição pelo controle social e pelo controle interno e externo dos órgãos de fiscalização. Contudo, a discricionariedade subjetiva por excelência da escolha do profissional, essa está imune à fiscalização. E por quê? A natureza técnica do serviço já está contemplada no inciso 2 do artigo 25 da Lei de Licitação. A singularidade, a especialização. E aí realça outro tema, a especialização como, Pedro Henrique? A especialização não é necessariamente, e aliás a lei deixa claro nisso, título acadêmico. Quantos advogados são especializados em temas, têm especialidade na prática, levando aos tribunais do país e às mais altas cortes discussões específicas e de grande complexidade, independentemente de ostentarem ou não em seus respectivos currículos uma graduação acadêmica, um doutorado, um mestrado, um pós-doutorado. Uma coisa não tem a ver necessariamente com outra.
Obviamente que isso não vai nenhum demérito à academia. Aliás, o diálogo da academia com a advocacia sempre é, por demais, saudável. Mas daí eu lembro o mestre Humberto Teodoro, que certa vez numa palestra ele disse, olha, nem todo mecânico sabe pilotar. Nem um bom mecânico sabe pilotar ou guiar bem. E nem todo piloto entende de mecânica. Então, muito cuidado também na avaliação desse critério de especialização. Não quero dizer, repito, que haja um menoscabo ou haja um desprezo em relação à graduação acadêmica, mestrado, doutorado, etc. Se escreveu o livro ou não escreveu o livro. O que eu quero dizer é que o advogado experimentado na prática, que comprove que em outros casos, que foi o patrono de um leading case da matéria, ou que em vários temas similares já militou com êxito, ele está atendendo ao pressuposto legal, ao que prevê a lei, à guisa de especialização. E com isso ele estaria contemplado na inexigibilidade. Aliás, não é nenhuma contemplação. Nós temos que tirar esse viés policialesco da visão dos contratos públicos, de que o contratado da administração é um afortunado e o contratante é sempre um suspeito de estar dirigindo a licitação para beneficiar a ou B. O contrato sadio, aquele que atende realmente os interesses públicos, é aquele que as duas partes estão em pleno equilíbrio, a administração cumprindo o seu dever de prestar o melhor serviço ao interesse público, e o contratado desempenhando o seu mistério com dedicação, honrando a confiança que foi lhe dada, recebendo a justa remuneração previamente orçada. Contudo, é muito preocupante essa cultura, repito, policialesca, de que, por trás de qualquer contrato oneroso celebrado com a coisa pública, esteja uma potencial safadeza, um delito, uma improbidade em potencial. Não foi uma nem duas vezes que a nossa OAB de Pernambuco interviu em processos judiciais em socorro de escritórios da advocacia e, em certos casos, absurdos, lamentáveis, como num que me ocorre agora na cidade de Caruaru, onde, prestando assistência a um escritório de advocacia que teve os bens bloqueados do escritório de todos os seus sócios. O pecado desse escritório foi ganhar uma causa em favor da municipalidade, uma causa específica ligada também à revisão de FPM, já faz alguns anos isso, aonde a sua procuradoria do município não estava preparada para assumir aquele patrocínio e aonde, pasmem, não houve a remuneração de R$1 para o escritório. Apesar disso, os bens foram bloqueados liminar e cautelarmente por proposta do Ministério Público, porque havia uma previsão de futura remuneração na cláusula de sucesso, a chamada cláusula de êxito ou success fee. Esse foi mais um caso desses escabrosos, aonde o Ministério Público, antes de analisar se houve locupletamento, se nem pagamento houve, já pugnou pelo bloqueio dos bens do advogado, dos advogados que atuaram no feito. Obviamente, conseguimos um arquivamento do processo, um trancamento da ação penal. Aliás, nesse caso, em vez de assistentes, fomos impetrantes de um habeas corpus próprio. É bom que se tenha em mente que o fato da remuneração ser maior ou menor, em geral, uma remuneração proporcional ao valor envolvido na demanda, uma remuneração, no mais das vezes, pactuada em forma de prêmio de sucesso, dentro do limite ético da profissão de até 20%. Lamentavelmente, muitos agentes de controle ou membros do Ministério Público veem na própria remuneração em si, no próprio valor em si, causa suficiente para tentar obstacular o pagamento e anular um contrato.
Ora, minha gente, isso é muito da cultura brasileira de ver pecado no lucro, ver pecado no dinheiro e ver sempre malfeitos, apesar daquela remuneração estar sendo diretamente ligada e proporcional a um ganho muito maior que o serviço público logrou na contratação daquele profissional. Então, em síntese, numa contratação de um serviço singular de natureza jurídica, qual uma demanda, um patrocínio de uma defesa em juízo, em havendo mais de uma pessoa habilitada com especialidade para um bom patrocínio daquele, como submeter esses profissionais a um certame licitatório, a um constrangimento de exigir a eles que descumpram a norma ética de sua profissão e venham oferecer valores para que o menor seja contratado. Isso observou muito bem o ministro Sepúlveda Pertence, num julgamento que eu acho que foi ontológico, que marca a jurisprudência da Suprema Corte sobre a matéria, no HC 86198 do Paraná. Não cabe à administração, antes de respeitar, forçar o desrespeito de normas deontológicas profissionais, no caso, o Código de Ética da Advocacia, que proíbe ao profissional do direito, proíbe ao advogado fazer do seu negócio, dos seus serviços, objeto de barganha, objeto de mercância. Outro leading case, que também marcou a jurisprudência do Supremo nessa feita de relatoria do ministro Eros Grau, leva em conta justamente a subjetividade da escolha à luz da confiança, a fidúcia que está presente em toda contratação de advogado, de advogada. Eu ainda, certa feita numa sustentação oral, eu provoquei o colegiado no Tribunal Federal da Quinta Região. Se porventura, no nosso sistema, houvesse uma autonomia orçamentária de cada gabinete de desembargador para prover certas despesas do dia a dia, não fosse centralizado numa só gestão, e se de repente se visse o desembargador envolvido com uma imputação do Tribunal de Contas da União sobre a malversação daquela despesa A ou B, se ele realmente lançaria um edital para contratar um advogado que oferecesse o melhor preço, mesmo que dentre as condições de habilitação para o contrato estivesse um mestrado em direito administrativo ou uma experiência comprovada no âmbito do direito financeiro ou administrativo? Obviamente que não. Não vá se exigir dos outros o que você não exige para si. A discricionariedade, a subjetividade, o elemento da fidúcia e da confiança são inatos à relação cliente-advogados e não podem de forma nenhuma serem desprezados. E aí o voto do ministro Eros Grau na apelação penal 348 de Santa Catarina marcou também um precedente importante nessas discussões. Não estamos aqui com isso querendo dizer que não haja malfeitos. Assim como no próprio judiciário, nós temos na advocacia, sim, uma banda podre, uma minoria de profissionais que não honram o exercício da profissão e que fazem de seus escritórios verdadeiras empresas para se valer de artifícios para sugar recursos públicos e privados. Lamentavelmente existe, como em toda categoria profissional, momento na nossa classe política, lamentavelmente. Mas não podemos, com base na exceção, fazer a regra. A exceção justifica que a regra é outra. A regra deve prevalecer numa harmonia da lei de licitações, a lei 8666, seja pelo exemplo taxativo do artigo 13, no inciso 5, que trata dos serviços do patrocínio do serviço do advogado na defesa de causa, seja no seu artigo 25, inciso 2, a questão da inexigibilidade, em plena harmonia com o nosso estatuto, com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que prevê, primeiro no seu artigo 2º, a essencialidade do serviço jurisdicional, do serviço do advogado à justiça,
e que prevê no seu Código de Ética, norma administrativa integrativa daquele estatuto, a vedação, a proscrição da conduta da mercantilização, a não competição com base em preço. Então, senhoras e senhores, caminhando para o final dessa nossa apresentação, quero dizer que recentemente encaminhamos pela OAB de Pernambuco, através do Instituto do Amicus Curiae, para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, uma moção pugnando justamente para que contratos dessa natureza não deixem de ser analisados, mas à luz daquilo que deva ser analisado à luz da proporcionalidade, da razoabilidade dos valores, mas nunca à luz preconceituosa, preconcebida de que está havendo favorecimento indevido ao se contratar, com base na inexigibilidade de licitação, um advogado ou uma advogada que ostente especialização na matéria e que venha cumprindo fielmente o seu encargo. Só assim conseguiremos botar os pingos nos is, aplainar essa tendência lamentável que setores do Ministério Público, setores dos órgãos de controle de contas vem primando em colocar sob suspeita os contratos diretos entre administração e advogados. Acredito assim que a administração pública sai ganhando, podendo, acreditem que, e aí um parágrafo final antes do meu encerramento, que um certo prefeito teve a petulância de um dia pedir para eu lidar com a sua procuradora-geral para a contratação da atuação do meu escritório perante o Tribunal de Justiça. Era um prefeito de uma cidade que distava centenas de quilômetros da capital e a causa realmente era singular, era uma causa elevada. A contratação seria, obviamente, bem caracterizada pela inexigibilidade e eu mostrei isso, fiz mostrar isso à Procuradoria do prefeito. A Procuradoria insistiu que estariam mais confortáveis fazendo uma licitação de mentirinha, onde estariam cotando preços de escritórios amigos. Eu, obviamente, declinei deste artifício que todo advogado sério deve declinar. Mas veja onde chegou, e isso a gente vê nas nossas relações com empresas, com clientes. A lei de licitações está de uma forma hoje que, visando atender, estão burlando. É lamentável e por isso temos que mudar a cultura desse país. Antes mesmo de pensar na reforma da lei de licitações, que eu não descarto, temos que mudar a cultura do gestor público, a cultura do fiscal da lei, do fiscal de contas, para que veja na relação o interesse público e não o eventual ganho de A ou de B, porque geralmente um contrato desses que eu narrei, aonde o serviço seja bem desempenhado em prol do interesse público, esteja em valores razoáveis, proporcionais ao mercado, quem ganha é a administração. É isso, muito obrigado pela atenção de todos.